noite aos irmãos, mais uma live de culto abençoado, mais uma reunião na qual vamos louvar o Senhor e meditar um pouco e aprender um pouco a respeito da palavra de Deus. Nós irmãos estamos muito ansiosos pela volta do culto no domingo, está sendo dito aí pelo pastor, anunciado pela igreja, a volta já nesse domingo, dia 19, às funções, aos trabalhos da igreja. Estamos muito ansiosos. Então vamos orar para iniciar esse culto, iniciar essa live, essa reunião, na qual ligamos nossos pensamentos ao Senhor. Então, se puder, feche seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui mais um dia para aprender e para prestar adoração e culto ao Senhor. Pai, abra nossos olhos, Senhor, atente nossos ouvidos e desperta nossa alma para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer e para estudar e aprender um pouco mais, cada dia mais, a respeito das suas obras, a respeito da sua palavra e a respeito de qual o plano o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, venha abençoar cada pessoa que está assistindo essa live e que não pôde assistir também, Senhor, cada um que está presente, que está dentro e no meio da sua vontade. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez. Amém. Vamos começar essa live, ficar alegre com o Senhor, porque quem está no Senhor é alegria, quem está no Senhor é louvor. Então vamos, antes de mais nada, adorar o Senhor Jesus, porque Ele nos sustenta. A espera pode ser grande, mas o milagre certamente virá, certamente o Senhor não esqueceu de você, certamente o Senhor está trabalhando enquanto você ora, enquanto você adora. Então cante comigo. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz o milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz o milagre. Cante comigo assim, ó. Ó Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti, nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada. Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz o milagre. Fale para Deus assim, canta para Ele, ó. Ó Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti.
nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada. Cante ao Senhor, fala com Ele assim. Ó Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está somente em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti, nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada. Amém? Não temos nada, tudo é do Senhor. A única coisa que temos é a promessa. A única coisa que temos é a certeza que Deus vai nos abençoar, que Deus estará conosco todos os dias. Amém? Então vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, acerca da qual nos diz a respeito de espera, a respeito da verdadeira espera no Senhor, né? Na qual podemos esperar, e qual a verdadeira espera e como é a verdadeira espera no Senhor. Né? Muitos de nós esperamos no Senhor da maneira errada, ou achamos que estamos esperando no Senhor, quando na verdade estamos colocando um protocolo para Deus seguir segundo a nossa vontade, quando na verdade não é assim. Então vamos ler em Isaías 40, versículo 31, que diz assim a palavra de Deus: os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A palavra do Senhor é muito clara em dizer que aquele que espera no Senhor, a verdadeira espera no Senhor, certamente será honrado segundo a palavra de Deus. Mas o que é a verdadeira espera no Senhor? Como se compõe? Como você deve esperar? Né? Como você deve agir? O que você deve fazer? Porque muitas das vezes o erro das pessoas está em cruzar os seus braços simplesmente, esperar com que Deus faça todo o processo, esperar com que Deus tome todas as decisões, esperar com que Deus faça o que na verdade é para nós fazermos. A espera verdadeira no Senhor se resume em 3 pequenos passos: expectativa, oração e consagração ao Senhor. A espera no Senhor não significa apenas dar para o Senhor fazer e ficar esperando e ficar neutro e parar de trabalhar na obra e parar de buscar e parar de se consagrar e esperar e parar de orar e parar de conversar com Deus, pensando que Deus vai fazer tudo, pensando que Deus vai resolver o que na verdade é para nós resolvermos, o que na verdade é para nós fazermos. O primeiro ponto na qual escrevi esse esboço da mensagem, o primeiro passo se resume em expectativa. Aquele que espera a ocorrência de algo, aquele que está na expectativa, né? Tem algumas pessoas que dizem, não aumente a sua expectativa, senão você pode se frustrar. Tenha pouca expectativa. Mas como se resume essa expectativa em Deus, esperar a respeito de Deus? Então, em Salmos 40, diz assim: expectativa, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago terrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico em minha boca, o hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor.
Salmos 40, versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. A expectativa no Senhor se resume em coisas como bem-aventuranças do homem que não seguem os conselhos, que não seguem os caminhos dos ímpios, dos mentirosos, das pessoas que estão distantes de Deus. Então o primeiro passo, o primeiro ponto na qual se resume esperar verdadeiramente em Deus, está também resumido na expectativa, esperar no Senhor. Claro que quando você espera algo de alguém, você tem expectativa naquela pessoa, seja num amigo, seja no seu chefe de trabalho, seja num irmão, independente de quem você espera, você tem expectativa que aquela pessoa vai te proporcionar o que você pediu, o que você espera. Então o primeiro passo para uma espera verdadeira no Senhor é ter expectativa, e essa expectativa se resume a respeito do Salmos 40, na qual diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que desviam-se para a mentira. O segundo ponto, a respeito da qual se resume a verdadeira espera no Senhor, está na oração. E seguindo de acordo com a palavra de Deus e de acordo com o que a Bíblia Sagrada nos fala a respeito da oração, se resume em conversa com Deus, se resume em um íntimo com Deus, se resume em um particular com o seu Pai, um particular naquele que você acredita, um particular, tá? Não uma mensagem programada, não uma coisa certa, não uma repetição com Deus. A oração significa a verdadeira conversa sua com o seu Criador. A oração significa a verdadeira conversa sua com aquele que tudo sabe, com aquele que tudo entende. Como exemplo de oração, eu quero dar na Bíblia do Senhor Daniel. Daniel é um exemplo de oração, que no capítulo 6 de Daniel a Bíblia nos relata que Daniel orava 3 vezes por dia, e Daniel sofreu toda aquela perseguição de ser jogado na cova dos leões, mas Daniel foi firme, Daniel foi fiel, e pela oração, pela constante espera no Senhor, Daniel foi mais e mais que vencedor. Daniel capítulo 9, versículo 19, nos diz a respeito de um fato na qual ocorreu enquanto Daniel orava. Diz assim a palavra de Deus, Daniel 9:19: o Senhor ouve, ó Deus, perdoa, ó Senhor, atende-nos, age sem tardar. Isso é Daniel orando ao Senhor Deus. Por amor a ti, ó Deus meu, porque a tua cidade e o seu povo são chamados pelo nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado, o pecado do povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo nome santo de Deus, estando eu, digo, ainda falando em oração, o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão a princípio, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das suas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. O que aconteceu aqui em Daniel 9:19? Aconteceu que Daniel esperava no Senhor, mas Daniel entendia que o Senhor lhe daria vitória se ele não ficasse parado com os braços cruzados. Então, quando Daniel começou a orar, preste bem atenção, quando Daniel começou a orar, o anjo do Senhor revelou-te a ele e disse: quando você começou as suas súplicas, eu recebi uma ordem para vir aqui. E o anjo ali explicou todo o sonho, explicou toda a visão para Daniel, e Daniel pôde entender, e Daniel compreendeu das 70 semanas, e Daniel pôde ver. Mas Daniel entendeu, mas Daniel pôde ver, e Daniel pôde compreender, porque ele
teve uma comunhão, um conjunto, uma intimidade com Deus. Daniel não apenas teve expectativa, mas Daniel também teve a oração. Os 3 passos para a verdadeira espera no Senhor se resumem em expectativa, oração e consagração. Daniel, um exemplo de oração, orou, se prostrou ao Senhor e o Senhor deu escape, enviou o anjo para explicar, enviou ao anjo. Naquele momento Daniel se encontrava aflito, após uma longa oração com o Senhor, se encontrava pedindo forças ao Senhor e pedindo que ele mostrasse, e o Senhor mostrou, e o Senhor deu forças, e o Senhor fez com que os ouvidos dele ouvissem e os olhos de Daniel vissem o que o Senhor tinha preparado para ele. Mais um exemplo, que eu gosto de usar a Bíblia, porque a própria Bíblia, ela se explica e ela nos explica como ser verdadeiros cristãos. Está escrito em Josué 10. Josué 10, capítulo 12. Todos nós devemos conhecer já essa história de que quando Josué orou, o sol parou. E o que parecia e o que parece impossível para a ciência acontecer, através da oração de um justo, através da oração de um filho, o Senhor fez, o Senhor estendeu aquele dia. E diz assim a palavra de Deus, Josué capítulo 10, verso 12. Então Josué falou ao Senhor, falar ao Senhor, oração ao Senhor, conversa ao Senhor. Josué era íntimo. Como você conversa com uma pessoa que você não era íntimo? Então Josué, então Daniel, eles eram íntimos a Deus. Continuando. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, Daniel disse na presença de todos, foi cheio, e Daniel disse na presença dos israelitas, sol, detente em Gibeão, e tu, lua, vai no vale de Ajalon. E o sol parou e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasser. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois, ouvindo o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Então a verdadeira espera no Senhor se resume em expectativa, oração, consagração. Se Josué apenas tivesse expectativa que o Senhor Deus pudesse fazer, talvez Deus não faria, porque ele não conversaria, porque Josué então não seria consagrado e não se santificaria a propor-se a obra do Senhor. Então, mais um exemplo de oração na qual o Senhor Deus espera de nós, além de expectativa, além de confiança. Quando você tem a oração, ao mesmo tempo você recebe a fé, você começa a acreditar mais em Deus, porque quando você ora, quando você tem expectativa em Deus, a ansiedade é abatida e a espera por Deus aumenta. Mas quando você está preocupado com a obra de Deus, quando você está preocupado em ajudar na obra de Deus, quando você ama seus irmãos, quando você ama a igreja e acima de tudo isso, quando você ama o Senhor Deus, você se preocupa em se santificar, você se preocupa em orar e acaba que nem resta tempo para a ansiedade. Se você é muito ansioso com as coisas de Deus, talvez seja falta de fé. Mas essa falta de fé pode ter acarretado dela uma falta de oração. Se você não ora, você não tem fé. Se você não tem fé, a sua ansiedade atrapalha a sua santificação. Então a base de tudo é a oração. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que a base de tudo é a oração, a base de tudo é o amor, a base de tudo é consagração, a base de tudo é santificação. Em Mateus, daí já é o Evangelho de Jesus, né? O ministério de Jesus Cristo. Jesus, após mostrar aos discípulos o que ele fez com aquela figueira,
Jesus então diz, Mateus 21, capítulo 21, versículo 21. Jesus, porém, respondendo-lhes, disse-lhes, em verdade vos digo, que se tivereis fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserem, erga-te, precipita-te ao mar, ou seja, saia daí e se joga ao mar, assim será feito. Versículo 22 diz, e tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Então, Jesus aqui nos mostra que oração não é uma coisa feita, não é uma coisa programada, não é uma coisa robotizada. A oração não é uma coisa que você decora, chega e fala para Deus. O Senhor Deus nos deu o Pai Nosso, na qual diz, Pai Nosso que estás no céu, como exemplo de oração, para você pegar e ver como Jesus ensinou, porque eles perguntaram, Pai, como devemos, Mestre, como devemos orar a Deus, como devemos pedir? Então Jesus deu aquele exemplo, para que a partir daquele exemplo, nós possamos fazer a nossa própria oração, com bases. Então a verdadeira oração, a verdadeira conversa com Deus, Jesus nos mostra que é chegar a Deus, primeiro reconhecer. A palavra de Deus diz que Daniel, antes de orar, antes de pedir, antes de falar os seus pecados a Deus, ele reconhece quem Deus é. Então ele começa a sua oração dizendo, Senhor, parafraseando, Senhor, o Senhor é Rei, Mestre, Deus acima de todos, o Senhor é o único que merece e é o único em que devemos dar a adoração. Então a oração, sendo uma conversa com Deus, começa reconhecendo que nada somos e que tudo Ele é. Então, com essa conversa que Jesus mostrou e provou aos discípulos que eles podem muito através da oração, Deus pode usar muito através da oração, se resume também em espera em Deus. Mais para frente um pouco, nós pegamos o terceiro item e o terceiro passo para que haja uma espera verdadeira no Senhor Deus. A consagração, na qual consagração significa dedicar a sua vida a Deus, santificar a sua vida a Deus, dizer não para o mundo e sim para Deus. Consagração se resume em ir ao contrário do mundo. E temos escrito na palavra do Senhor em Levíticos 20, versículos 7 e 8, na qual diz a palavra de Deus: portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E guardei os meus estatutos e cumpri-os, ou seja, guarda os meus mandamentos, guarda o que eu falei para você fazer e além de guardar, cumpre-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Então Deus está nos mostrando, através hoje do Espírito Santo, que a verdadeira espera vem desde uma expectativa, passando pela oração e com a santificação, com a consagração, para que o nosso coração esteja cheio do Espírito Santo, para que a nossa vida esteja cheio de Deus e que possa se esvaziar da ansiedade, que possa se esvaziar da pressa que a nossa natureza humana nos traz. Estamos acostumados a pedir uma coisa, esperar ansiosamente, estamos acostumados a pedir uma coisa e ficarmos preocupados quando vai chegar, o que vai acontecer, e não nos preocupamos com o que devemos fazer enquanto Deus prepara, o que devemos fazer enquanto Deus trabalha. E mais uma vez a palavra do Senhor nos diz em Provérbios 16:3: confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Deus está dizendo, aqui em Provérbios está dizendo, pega tudo que você tem, tudo que você planeja, tudo que você
quer construir, tudo que você pretende para o seu futuro, confia no Senhor e assim os seus pensamentos serão estabelecidos. E aí você vai começar a entender da expectativa, oração e consagração a Deus, para que Deus comece a operar na sua vida. Muitas das vezes os cristãos e os que se dizem crentes são frustrados por não entender como Deus faz a obra. Em Jeremias está escrito, a respeito da qual eu já disse uma vez, que Deus tratou com Jeremias mostrando passos e mostrando vários degraus na qual tem que passar a vida cristã antes que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, antes que Deus faça a obra na sua vida. E o que eu quero te chamar a atenção essa noite é que esperar no Senhor não significa somente ir à igreja, não significa somente confiar no Senhor. Esperar verdadeiramente no Senhor significa que você e também Deus irão trabalhar a favor do propósito. Deus não faz se você também não fizer. Deus não vai te abençoar se você desistir da obra. Então as pessoas são frustradas e falam que Deus não ouviu, que Deus não falou, que Deus não abençoou porque Deus é mau, porque a palavra de Deus é mentirosa, quando na verdade eles se preocuparam demais com a ansiedade que vem da natureza humana e se esqueceram da consagração, da oração e da expectativa que deviam ter em Deus, da confiança que deviam ter em nosso intercessor Jesus Cristo. Então as pessoas são frustradas não por Deus não cumprir seus planos. As pessoas não são frustradas muitas das vezes não pela palavra de Deus ser contraditória, mas por serem cegos e por estarem distantes do que realmente Deus quer. Jesus Cristo de Nazaré era crucificado e pedia a Deus Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então a culpa não está inteiramente na pessoa, mas está no inimigo também. O que acontece não é só culpa do diabo. Não estou defendendo, uma vez que ele já está julgado, mas as pessoas dizem, foi o inimigo, foi só ele, mas a culpa também foi sua. Por que a culpa foi sua? Porque quando Jesus direcionou a palavra a Deus a respeito daqueles que o crucificavam, ele disse perfeitamente, eles não sabem o que faz. O coração deles e a mente deles estão tomadas por coisas que não deviam estar ali, como idolatria, como as obras da carne, idolatria, a falta de pudor, a falta de acreditar no Senhor, a hipocrisia, tudo, a heresia está enchendo o coração dessas pessoas e essas pessoas acham que o erro está no Senhor, quando o erro verdadeiramente está no seu culto a Deus. Não no culto à igreja. A igreja presta cultos como esse que estamos prestando ao Senhor, como o culto que será prestado no templo, mas o que interessa verdadeiramente para Deus no individualismo é o seu culto para Deus. E o seu culto se resume em espera, o seu culto se resume em expectativa, o seu culto se resume em consagração, o seu culto se resume em oração. E se você tiver isso tudo, se você olhar para os princípios, se você olhar para as doutrinas bíblicas na qual nos apontam isso, certamente o Senhor irá apressar a obra em sua vida. O que você e o que eu muitas das vezes erramos é em pensar que ficar colocando Deus em uma parede e apressando e dizendo Deus por que Ele não faz, já passou do tempo, já passou da hora, esse é o nosso erro. A palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz o seguinte: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para as maravilhas de luz. Sabe o que significa igreja? Igreja significa chamados para fora, significa aqueles que foram pegos ali no barro e agora estão colocados em luz, significa aqueles que foram escolhidos por Deus para saírem das trevas e agora andam em luz. 1 Pedro capítulo 2, verso 10 diz assim: vós, em que outros tempos não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A palavra do Senhor vem nos ensinar como viver. A palavra do Senhor vem nos ensinar, inclusive, como receber de Deus da melhor maneira e da forma mais agradável possível que Deus tem a nos dar. A Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos que após Pedro e João ter sido presos, o que eles fizeram quando eles saíram da cadeia? Eles foram correr à igreja, correr aos irmãos, contar a eles o que eles tinham ouvido lá a respeito deles, a respeito da pregação do Evangelho, e a igreja se pôs em oração. A igreja do Senhor, a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, na qual, através daquele grande dia do Pentecoste, em Atos 2, começou a caminhar e começou a sofrer perseguições um pouco à frente, se pôs em oração. E quando a igreja se pôs em oração, Deus começou a fazer a obra na vida deles. Eu não sei o que você está passando, muito menos o que você está esperando. Eu não sei o que Deus te prometeu, eu não sei quais são os planos do Senhor para a sua vida. Mas um conselho, segundo a palavra de Deus, eu tenho a te dar essa noite. Tenha os 3 passos para uma verdadeira vida cristã. Tenha os 3 passos para uma verdadeira espera no Senhor. Tenha os 3 passos para receber o que o Senhor tem a te dar. Expectativa, oração e consagração. Com certeza, se você juntar isso tudo, acerca da qual eu li na palavra de Deus, acerca da qual eu te provei com a própria palavra de Deus, não com as minhas palavras, mas com as palavras de Deus, eu te provei que se você tiver esses 3 passos simples, básicos, você alcançará muito e muito mais de Deus. Então, a partir de hoje, não se preocupe como Deus irá fazer. Não se preocupe quando Deus irá fazer. Não se preocupe como Deus está fazendo. Se preocupe no que você deve fazer. Se preocupe no que você deve negar. Se preocupe com quem você deve andar. Se preocupe em ter longe do seu coração as obras da carne, para que os frutos do Espírito venham sobrepor o pecado que um dia abundou na sua e na minha vida. Que possamos ter a palavra do Senhor como manual e instrução daquele que nos ama, como manual de vida daquele que protege a todos nós, como instruções divinas vindas do Senhor Deus, para que possamos alcançar o objetivo, para que possamos alcançar o milagre e assim, com a nossa expectativa, a nossa oração e a nossa santificação e consagração, nós alcançaremos todas as outras coisas que Deus quer. Com a oração alcançamos a fé, com a expectativa alcançamos também a fé, também a credibilidade em Deus. Nós vamos crescendo na raiz e Deus depois fará com que cresçamos como árvore grande, como árvore frutífera, que daremos nossos frutos e o Senhor vai nos abençoar de forma gloriosa, de forma grandiosa, para que a honra e glória do Senhor seja estabelecida, para que Deus seja glorificado, não a nós. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por abrir as nossas mentes, obrigado por introduzir o Evangelho do Senhor em nossos corações.
Pai, reconhecemos que somos falhos pecadores, que não somos, Senhor, merecedores de nada. Reconhecemos que o Senhor é o único Deus, merecedor de toda a adoração, merecedor de todo culto, de todo louvor, o único Deus. Pai, reconhecemos também que esse mundo de aflições, se não estivéssemos presos, se não estivéssemos de mãos dadas com o Senhor, se não estivéssemos o Senhor como nosso guia, e nós nos perderíamos, nós morreríamos no pecado. Senhor, reconhecemos que através do Espírito Santo de Deus, que através de Jesus Cristo, o plano perfeito na qual foi morto, na qual o sangue nos lavou de nossos pecados, Senhor, fez com que o véu se rasgasse e hoje temos livre acesso ao Senhor e temos também o Consolador para que venha nos consolar, para que venha nos instruir. Senhor, obrigado pelas maravilhas que tem feito em nosso meio, Senhor. Obrigado pelas obras que o Senhor está operando. Senhor, reconhecemos que não cabe a nós saber como o Senhor vai fazer, quando o Senhor vai fazer. Senhor, reconhecemos através da palavra de Deus que cabe a nós uma santificação, que cabe a nós uma expectativa e uma consagração para que as mãos do Senhor venham operar grandiosamente em nossa vida. Senhor, nosso mundo encontra-se em uma situação difícil na qual muitas pessoas estão desesperadas e não sabem o que fazer. E dentro disso o Senhor colocou pessoas para nos instruir através do Espírito Santo a viver e a voltar a ter os nossos cultos em adoração ao Senhor, com, claro, todos os cuidados possíveis. Senhor, obrigado pela vida dessas pessoas. Senhor, venha tocar no coração das pessoas na qual ainda não conhecem ou que conheceram e hoje estão distantes do Senhor. Senhor, venha florescer no coração dessas pessoas, assim como floresceu em nossos corações, que o Senhor tem, somente o Senhor tem a palavra de vida eterna, somente uma aliança com o Senhor fará com que a nossa vida possa progredir cada dia mais. Senhor, venha abrir os nossos olhos e, Senhor, venha atentar os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração, a palavra de Deus. Senhor, venha estar no nosso meio, pela misericórdia, venha nos instruir, como pela graça somos salvos. Pai, em nome de Jesus, a Ti entregamos todas as nossas causas, venha estar conosco, venha continuar a nos abençoar, a nos mostrar o caminho, a nos guiar pelo caminho. Pai, essa é a oração do seu povo. Venha de encontro com cada um em sua casa nesse momento, Pai. Pela misericórdia de Deus, instrui os seus filhos e também instrua a mim, Senhor, a caminhar e prosseguir nos caminhos do Senhor. Sei que as obras são grandes, mas não cabe a nós saber como o Senhor fará. Sei que as obras são grandes, mas não cabe a nós saber quando o Senhor fará. Senhor, continua a nos instruir, continua a nos ensinar. Somos eternos aprendizes na obra do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, afaste de nós todo o mal e, Senhor, perdoa nossos pecados, que não seja feito segundo o nosso coração, mas seja feito segundo a vontade de Deus para com as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, é o que pedimos, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus, ao Senhor, que nos proporcionou momentos como esse de comunhão, mesmo que sejam momentos cada um em sua casa, que nós não estamos, agarrou um pouquinho a fala, apesar de nós não estarmos juntos presencialmente, nós estamos juntos pela graça do Senhor, em uma só sintonia, em uma só causa, por uma só causa, com um só objetivo. A partir de domingo, dia 19, nós estaremos voltando às nossas atividades presenciais, tá? Eu sou o Pedro Henrique, sou filho do pastor Pedro Marcos, a Igreja Nova Vida, tá? Eu sou membro da Igreja Nova Vida. E para a glória de Deus, vamos voltar às nossas ações, às nossas reuniões presenciais,
a partir do dia 19, cumprindo todo o protocolo de segurança, cumprindo todo o protocolo de saúde, para que assim possamos adorar ao Senhor sem mais preocupações, para que assim possamos entregar nossos corações verdadeiramente e inteiramente ao Senhor sem mais preocupações. E as lives de quinta continuarão a existir, tá, gente? Não me abandonem não. Eu sei que o culto lá vai voltar, mas estaremos aqui todas as quintas falando um pouco da palavra do Senhor, até que o culto volte e passe a ser novamente às quintas e aos domingos. Por enquanto, só aos domingos. Mais para frente um pouco, as coisas vão caminhando e nós veremos como ficará toda essa situação. Então, que Deus possa te abençoar, tá? Espero você no culto domingo, tá? Com a sua máscara bonitinho. Espero você no culto domingo para adorarmos a Deus, para estarmos em comunhão. Estou ansioso para voltar à igreja, adorar com os irmãos. Creio que cada um de vocês, tem 7 pessoas me assistindo agora, creio que cada um de vocês esteja também ansiosos a voltar à comunhão, a voltar a adorar. Sim, adorar em casa é muito bom, adorar em casa é também essencial, mas temos que reconhecer que adorar no templo, né? Que adorar no templo, juntamente com nossos irmãos, também é uma coisa muito boa, muito gratificante, é uma coisa que nos empolga. E a palavra do Senhor é alegria, a palavra do Senhor é empolgação, a palavra do Senhor é consagração. Então possamos entender, que possamos estar lá domingo adorando ao Senhor, junto com o ministério de louvor, junto com a palavra de Deus, a pregação, a oportunidade, né? Então espero ansiosamente ver vocês lá, tá bom? Então curta, compartilhe o vídeo para abençoar mais vidas, para mostrar através da palavra de Deus a verdadeira espera no Senhor. Que essa mensagem possa ser absorvida pelo seu coração e possa ser também para mim, porque eu prego primeiro para mim, para depois para vocês, porque meus ouvidos são os mais próximos da minha boca. Então eu sou a primeira pessoa que escuta o que eu estou falando. Isso quer dizer que o que eu prego serve primeiro para mim, para depois para quem está ouvindo. Então que Deus abençoe o seu fim de semana, que Deus abençoe o restante de noite. Tá? Continue orando por nós, continue orando pela minha família, continue orando pelo pastor, tá? Todos nós precisamos da sua oração. Ore pela Igreja Batista Nova Vida, ore pela igreja, por todas as igrejas de nossa cidade. Vamos orar, porque a Bíblia nos provou que quando a igreja se põe em oração, o Senhor move as mãos, o Senhor estremece, o Senhor traz a nós um grande avivamento. Então não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de ler a Bíblia, tá? Vou dar uma dica, eu volto a dizer, talvez eu seja o mais jovem entre vocês que estão assistindo, mas uma coisa eu aprendi e quero passar para vocês, tá? Uma dica: coloque metas, coloque objetivos diários, coloque objetivos semanais, mensais, de ler a palavra de Deus, de ler um versículo, de orar, tal hora do dia, hora de noite. Tenha isso como uma rotina, que a partir dessa rotina você vai começar a se acostumar e esse hábito vai virar uma rotina e você vai começar a crescer com Deus, e aí Deus vai começar a te dar vontade de orar, e aí o dia que você não orar você vai sentir falta, e aí a semana que você não lê aquele capítulo da Bíblia você vai sentir falta. Então nós nos acostumamos e Deus nos dá a graça para continuar e para sentir falta. Porque felizes são aqueles que têm sede e fome do Senhor, sede e fome de justiça. Então que possamos crescer cada dia mais no Senhor juntos. Amém? Então tenha uma boa noite, fique com Deus e até domingo às 19 horas esperamos ansiosamente por vocês no culto. Amém? Fique com Deus. Tchau, tchau.